Fala pessoal, curtindo aqui o finalzinho das minhas férias, por isso que nesses últimos dias aí o canal tem estado numa programação diferente, né? Só teve uma live aí nos últimos 3 dias, estou gravando esse conteúdo para vocês aqui. Hoje à noite, deixa eu acertar a tela aqui que tá meio para baixo, hoje, domingo à noite, a gente volta com a nossa programação de lives no canal. Mas eu tenho recebido muitas perguntas de vocês sobre, claro que o assunto do momento é SAF, então nesse vídeo aqui eu vou tratar de 2 assuntos de forma bem rápida, bem resumida, porque a gente pode se aprofundar melhor nisso nas lives, que são conteúdos mais longos. Mas eu vou tentar trazer para vocês aqui alguns números para responder a pergunta que mais tem sido feita para mim ultimamente. A primeira, na verdade, é a segunda pergunta que mais tem sido feita. A primeira, André, o Fluminense vai virar SAF? Bom, se vai virar, eu não sei, mas que tem que virar, tem. Que o Fluminense tem que receber investimento, tem. Investimento pesado. Não adianta fazer uma SAF de qualquer jeito, com valor baixo, vender o clube e não resolver o nosso problema definitivamente e não ter dinheiro para investir num time de futebol forte. Claro que a prioridade sempre tem que ser no pagamento da dívida, que quando você zera a dívida, você passa a ter dinheiro para contratar. Mas na minha humilde opinião, que sou ignorante no assunto SAF, eu acho que esse investimento feito por uma empresa, ou por um dono, seja lá quem for comprar o Fluminense, ele deveria ser feito uma parte do dinheiro no primeiro momento para pagamento da dívida e uma parte desse dinheiro para investimento no futebol. No segundo ano, mesma coisa. Uma parte do dinheiro para pagar a dívida, uma parte maior ainda para poder investir no futebol. Porque nenhum torcedor vai aguentar essa situação de vender o clube, virar SAF e ter times ruins em 2, 3 anos. Ninguém vai aguentar isso. A referência de SAF para todo torcedor é a SAF do Botafogo, é a SAF do Cruzeiro, que fazem grandes contratações, investem dinheiro, enfim. Então vocês têm muito me perguntado sobre se o Fluminense vai virar SAF, e a outra pergunta que mais me fazem é quanto vale o Fluminense? Por quanto o Fluminense seria vendido se fosse SAF? Eu juro, se fosse tornar SAF, eu juro para vocês que eu tenho tentado buscar essa resposta com especialistas, com pessoas que conhecem, mas eu não tenho ainda uma resposta concreta para você, porque os valores, pessoal, os valores são surpreendentes. Você quer ver só? Deixa eu colocar aqui, ó. Olha essa imagem aqui. Aqui são alguns exemplos de SAF no futebol brasileiro. O Cruzeiro, por exemplo, deixa eu botar o óculos aqui para enxergar, porque tem um percentual. 90% do Cruzeiro em 2001 foi vendido por 400 milhões de reais. 90% do Botafogo, tá, foi vendido pelo valor mínimo de 400 milhões de reais. Já o Vasco vendeu 70% das ações da SAF por 700 milhões de reais. O Bahia vendeu 90% por 1 bilhão. Aí eu fico me perguntando, eu faço a mesma pergunta que vocês fazem. Como é que o Cruzeiro foi vendido em 2001 por 400 milhões e o Bahia foi vendido os mesmos 90% por 1 bilhão? Por que o Bahia vale mais do que o Cruzeiro? Uma pergunta. Pergunta de leigo. Pergunta de leigo. A SAF da Portuguesa, que foi a última agora, parece ser o grande, não dá para chamar de case de sucesso, porque a gente só vai saber se vai ter sucesso ou não daqui a alguns anos, mas foi o assunto dessa semana, sem futebol aqui no Brasil, data FIFA, foi essa aprovação da venda da Portuguesa por 1 bilhão de reais, venda também de 90%. Então, galera, o Coritiba foi vendido por 1 bilhão e 300 ou 1 bilhão e 400, o Coritiba. Tá? E aí eu me pergunto, assim como vocês, por que o Coritiba vale 1 bilhão e 300, a Portuguesa vale 1 bilhão e o Cruzeiro vale 400 milhões? Por que o Vasco valeu 700 milhões? Se o Vasco é um clube muito maior em todos os quesitos, tradição no esporte, tamanho de torcida, tudo. Por que o Vasco é vendido por 700 milhões e a Portuguesa por 1 bilhão? Por que o Coritiba foi vendido por 1 bilhão e 300? Envolve estádio, não envolve estádio? Envolve as categorias de base, não envolve categoria de base. E aí entra uma grande questão. O Fluminense, quando for vendido, vai incluir Xerém? Não vai incluir Xerém? Se incluir Xerém, quanto vale a mais do que se não incluir Xerém? Eu, como leigo, olhando esses valores aí e pensando na mina de ouro que é Xerém, eu não consigo ver o Fluminense sendo vendido por menos de 2 bilhões de reais. Menos do que isso é impossível. Qual o percentual, André? Não sei, diria 70% talvez, por 2 bilhões de reais, incluindo o Xerém. Não incluindo o Xerém, quanto vale o Fluminense?
Porque a Portuguesa vale 1 bilhão. O Coritiba, 1 bilhão e 300. Quanto vale o Fluminense? Essa é uma pergunta que eu não tenho resposta para vocês. Mas é algo que a gente tem debatido bastante e é bom a gente aprender, é bom a gente ficar de olho nos outros exemplos dos outros clubes para a gente tentar o que tiver de positivo, tentar o de bom que foi feito nesses clubes e tudo aquilo que é de ruim, que não funcionou, a gente não pode repetir aqui. Claro que eu, você que está aí do outro lado, a gente não tem ação nenhuma, né? A gente vai fiscalizar, a gente vai cobrar, mas quem realmente tem que ficar bastante atento a isso é o Mário, porque ele é o presidente responsável pelo Fluminense até o final do ano que vem, e se o Fluminense virar SAF no ano que vem, o futuro do clube, talvez a sobrevivência do Fluminense vai estar atrelada às decisões e às escolhas que ele fizer. Então só cabe a nós acompanharmos, fiscalizarmos, tentar aprender com as coisas boas e ruins dos outros clubes, das outras SAFs, para que isso não aconteça aqui no Brasil. Deixa eu colocar aqui, eu tinha separado, acabei não colocando aqui na tela, mas deixa eu te mostrar aqui uma outra imagem. Essa imagem aqui é bastante interessante, tá, pessoal? Essa aqui é o mapa de SAFs pelo Brasil, mapa das SAFs do Brasil. E apenas 8 estados no futebol brasileiro ainda não tem um clube que tenha se tornado SAF, tá? Olha a quantidade de clubes, tem uma matéria do GE, deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês aqui agora. Acabei perdendo aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui no celular. Vou conseguir achar para falar para vocês, não vou conseguir colocar na tela não, mas eu vou conseguir achar para passar para vocês aqui, ó. Quer ver? 63 SAFs no Brasil. Com 63 SAFs no Brasil, 8 estados ainda não têm clubes que aderiram ao modelo, tá? Ou seja, tá se espalhando, tá tomando conta do Brasil inteiro. E aí eu pergunto, a gente só se baseia naquilo que funciona, naquilo que dá certo, não é verdade? Mas de 63 SAFs do Brasil, quais realmente deram certo? Quais as torcidas desses clubes realmente estão satisfeitas depois que os clubes foram vendidos? Claro que a maioria dos clubes aí é clube pequeno, é clube de menor expressão, tá? Mas que todo clube no Brasil, independente do seu tamanho, tem a sua legião de torcedores. E eu queria que você que está assistindo esse vídeo aqui, caso o teu clube tenha virado SAF, queria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que valeu a pena a venda do teu clube? O retorno está sendo bacana do pagamento das dívidas, do investimento no futebol? A Portuguesa, por exemplo, que vai semi-morta, né? Estava quase desaparecida do cenário do futebol brasileiro, tá disputando o Campeonato Paulista da primeira divisão e tudo mais, vai ter o Maurício Barbieri como treinador para 2025. Eu não acho que seja ruim para a Portuguesa não, tá? É um treinador que já passou aqui pelo Rio de Janeiro. Vasco e Flamengo, né, Andrezinho? Já treinou o Vasco, já treinou o Flamengo. Fez um bom trabalho na temporada passada no Red Bull Bragantino. Eu acho que para um pontapé inicial da Portuguesa para a temporada 2025, eu acho um bom nome. Então, assim, já deu um up. Já vai trazer um treinador que já tem uma experiênciazinha em grandes clubes de futebol brasileiro. Então, eu já acho um primeiro salto. Já o torcedor do Coritiba está extremamente chateado. O clube foi vendido por 1 bilhão e 300, não teve investimento no futebol e piorou em relação a anos anteriores. O Coritiba permaneceu na Série B e não chegou nem a cogitar a briga pela subida para a Série A. Então o torcedor do Coxa, por exemplo, ele não está satisfeito que o clube dele virou SAF. Então se você estiver assistindo esse vídeo aqui e for torcedor de algum outro clube do Brasil que tenha sido transformado em SAF, deixa a tua opinião aqui nos comentários. Eu sei que os botafoguenses estão super satisfeitos e aprovam a SAF. Podem participar também. Mas eu queria saber muito a opinião de torcedores de outros clubes e queria que vocês passassem essa experiência para mim, tá? Enquanto o Fluminense não vira SAF, a gente é obrigado a acompanhar notícias como essa que são no GE, tá? Vou compartilhar aqui na tela não, mas eu vou ler aqui para vocês. A notícia que saiu no GE não é nenhuma novidade, porque isso já tinha sido revelado antes, mas hoje, domingo, dia 17 de novembro de 2024, o GE soltou a seguinte publicação. Diogo Barbosa faz parte dos planos do Fluminense para 2025. Entenda cenário de renovação. Aí o pior é esse subtítulo aqui, tá? Tricolor quer manter vínculo com o lateral esquerdo, seja nas séries A ou B do Brasileirão. Desfecho da atual temporada pode afetar capacidade de investimento para o próximo ano. Ou seja, o nosso investimento ele está parado, o nosso planejamento, nosso planejamento está parado
porque a gente não sabe ainda em qual divisão do futebol brasileiro o Fluminense vai ficar no ano que vem. Cara, que ano podre, que ano para esquecer esse ano de 2024 do Fluminense, viu? Mas eu aprendi com um grande mestre, na minha época de praticante de artes marciais, que a gente não deve esquecer as coisas ruins, né? Porque normalmente a gente fala assim, esse dia foi para esquecer, esse ano foi para esquecer, essa viagem é para esquecer. Não, a gente não pode esquecer, a gente tem que lembrar. Lembrar para sempre para poder não repetir os mesmos erros. A gente não tem que esquecer 2024, a gente tem que pegar 2024 como o ano do que você não deve fazer. E eu acho que essa renovação aí do Diogo Barbosa é temerosa, no sentido do pensamento da diretoria e investimento no futebol do ano que vem. Se cair para a Série B, é óbvio que o investimento vai ter que ser reduzido porque o dinheiro vai ser menor. Mas se ficar na Série A, vai ser com o Diogo Barbosa? É o Diogo Barbosa, o titular da lateral esquerda do Fluminense no Mundial de Clubes? Ah não, André, está sendo precoce, é para compor o elenco. Ah é? Faz o que com o Gabriel Fuentes, então? Que foi contratado na janela do meio do ano agora e tem contrato longo também. Rapaziada, essa renovação com o Diogo Barbosa me mostra, a não ser que o Fluminense vai contratar um terceiro lateral, e aí um dos dois investimentos, Diogo Barbosa ou Gabriel Fuentes, nem no banco vão ficar, sendo que ainda tem um esquerdinha para voltar a ter chance em 2025, essa renovação com o Diogo Barbosa me mostra que ele e o Gabriel Fuentes serão os laterais esquerdos do Fluminense para a temporada 2025. E isso me causa temor, porque o Diogo Barbosa é um lateral esquerdo nota 5. Ele, quando faz grandes partidas, ele se torna um lateral 6, 6,5. Ou seja, será que o Fluminense não tem condições financeiras de ir ao mercado e contratar um lateral esquerdo nota 7? Nota 7, só isso. E não adianta você falar que o Gabriel Fuentes tem média 7, porque lá na Colômbia o nível é completamente outro do futebol brasileiro. Se ele não consegue barrar o Diogo Barbosa nos treinamentos e se tornar titular do Fluminense, é porque ele é pior do que o Diogo Barbosa. E se o Diogo Barbosa é nota 5, o Gabriel Fuentes é que nota. Então, assim, me preocupa de verdade que o Fluminense repita em 2025 os mesmos erros que repetiu em 2024. E é isso que cabe a nós, torcedores, acompanhar, fiscalizar e cobrar para que no ano que vem, se Deus quiser, a gente se mantendo na Série A, porque é na Série A que a gente vai ficar, eu acredito, eu confio, a gente não repita os mesmos erros de 2024. Porque se o Fluminense repetir os mesmos erros de 2024 e 2025, talvez a gente não tenha a mesma sorte que, se Deus quiser, a gente vai ter esse ano e fugir da Série B, não. Tá? Tô muito preocupado com 2025, mas primeiro vamos resolver os nossos problemas em 2024. Tá bom? 16 mil ingressos vendidos para Fluminense e Fortaleza. Se você não adquirir o seu ingresso, compre seu ingresso, vá no Maracanã torcer pro Fluminense. Não vou fazer campanha, não vou ficar implorando, pedindo para você ir no jogo. Pedir a gente pede, né? Vamos lá apoiar o Fluminense do Maracanã, mas a torcida do Fluminense é a única que não é responsável por nada de ruim que aconteceu com o clube esse ano. Nós temos a 7ª melhor média do Campeonato Brasileiro, estando o campeonato todo no buraco. Então quem puder ir, quem quiser ir, vá. Mas pode ter certeza que de mim você não vai ter convocação, campanha. Já fiz muito isso. E o Fluminense não deu nada em troca. O Fluminense não correspondeu à expectativa do torcedor. Então quem puder ir ao Maracanã, vá. Mas quem não quiser ir, torça de casa. Pensamento positivo, emane boas energias, porque a gente vai precisar. E vai precisar muito. Tá bom? É isso, galera. Obrigado por você que clicou nesse vídeo. Obrigado por você que chegou até aqui, até o final do vídeo. Se você não deixou o like, deixa o like, se inscreva no canal. E eu conto com você no próximo conteúdo aqui com a gente. Tá legal? Fiquem com Deus, um forte abraço. Saudações tricolores. Vence o Fluminense. Hoje, amanhã e sempre. Tamo junto.